Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareci aqui nesse canal, mas agora realmente eu voltei a aparecer aqui para a gente falar um pouco sobre a Chape, para falar sobre Brasileirão, sobre contratações, desempenhos, sobre muita coisa. E a gente não vai falar de polêmica, não vamos falar de briga, de soco, nada nesse sentido, porque o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho mais sobre a Chapecoense nesse segundo turno, a Chapecoense na sequência do ano, e entender o que a Chapecoense realmente quer com esses últimos suspiros de Série A, né? E temos que aqui tirar o elefante da sala, né? Acho que é a principal coisa que a Chapecoense tem que fazer nesse momento, ou seja, através da sua direção, especialmente através da sua direção, né, que se envolveu em polêmicas aí nessa semana, né, com coisas lamentáveis que houveram aí fora de campo nas arquibancadas, envolvendo principalmente aí o presidente Alex Passos. Então a gente vai passar alguns pontos aqui e eu acho bacana a gente fazer um levantamento da parte esportiva, né? Esse vídeo ele foi muito motivado por alguns dias atrás. Eu vi aí o pessoal, os meus amigos da NDFM fazendo uma enquete aí, dizendo o que a Chape precisa fazer nesse retorno, né? Nesse 2026, o que ela ainda precisa fazer. É óbvio que o ano já é um fracasso total, né? Nós perdemos o campeonato estadual mais fácil da história de Santa Catarina e nós perdemos também uma Copa Sul-Sudeste que a Chape não tinha, é bem verdade, responsabilidade nenhuma, mas que ela trouxe essa responsabilidade para si no momento em que colocou os titulares jogarem a final aí contra o Avaí. Tomou um talagaço lá em Florianópolis, tomou 3-0 e depois no jogo aqui em Chapecó conseguiu levar a partida para os pênaltis, mas mais uma vez foi derrotado e perdeu um título em casa, especialmente para o Avaí, que é muito doloroso. E o que a Chape precisa fazer daqui por diante, meus amigos? Primeira coisa de tudo, a Chapecoense tem que decidir o que ela quer para si, né? Ela tem que, especialmente, ela tem que ser honesta, tem que ser sincera e ela tem que ser transparente com o seu torcedor. E ela tem que parar com esse negócio de enganar a si mesma. Eu acho que esse é o principal ponto da Chapecoense para o restante de 2026. A Chapecoense é um time sem rebaixado, é um time que infelizmente já caiu para a Série B. E aí a Chapecoense já tem que tentar planejar o que ela quer para a Série B do ano que vem, né? Ela quer continuar com o técnico que trabalhou durante a parada da Copa. Ela quer que esse técnico seja o técnico da Chapecoense na próxima temporada. Se a resposta for sim, deem tempo para que ele possa desenvolver um trabalho, montar um elenco que seja capaz de, em 2027, buscar o acesso novamente à Série A do Brasileirão. Se a Chape não acredita nesse técnico, bom, tá na hora de trocar de treinador e buscar o treinador que ela quer que monte o elenco para a próxima temporada. Por que eu digo isso para vocês e por que eu já joguei a toalha, meus amigos? A Chapecoense tem 9 pontos em 18 jogos. É um aproveitamento ridículo, em 19 jogos, aliás, né, depois dos 4-0 aí do Flamengo. É um aproveitamento ridículo e a Chapecoense, ela tem que conquistar basicamente 63% dos pontos agora no segundo turno, ou seja, fazer 36 pontos nas próximas 19 rodadas para buscar então a permanência na Série A, o que seria uma campanha idêntica à campanha do Cruzeiro no ano passado. No segundo turno, o Cruzeiro ano passado, a gente vai lembrar, foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro atrás do Flamengo e do Palmeiras, e então foi teoricamente o melhor time humano de 2025, né, o que disputa com os outros um campeonato à parte de Flamengo e Palmeiras. Então o Cruzeiro ele foi a melhor equipe do retorno, atrás apenas desses dois aí.
ela precisa, a Chapecoense, então, fazer 63% dos pontos no segundo turno, fazer 36 pontos nos próximos 19 jogos, ou seja, a Chapecoense está rebaixada. Ela não vai fazer essa pontuação, ela não vai chegar aos 45 pontos, sim, ela irá estar na Série B de 2026. E quando eu digo isso, não é só baseado em números, em pontuação, e se o milagre acontecer? Não, a Chapecoense conseguiu piorar o seu elenco. Nessa janela de transferências, a Chapecoense ela piorou o elenco. Por quê? Ela perde o Igor Militão, ela perde Walter Clar, João Vitor, Jean Carlos e o Ítalo, indo para o futebol da Coreia. E ela traz o Max Alves, jogador do Cuiabá da Série B, Túlio Eduardo, um atacante do Decisão, time da Série D, Bruno Tubarão, que estava jogando na Indonésia, um lateral direito, e o Fernando, lateral esquerdo, que já passou pelas categorias de base, e um ponto que me preocupa bastante é o contrato longo do Fernando. A Chapecoense traz o Fernando com contrato até dezembro de 2029. Eu não sei qual que é o salário do Fernando, mas contratos longos a essa altura da competição não me parece uma decisão inteligente. Talvez foi a forma de trazer esse jogador para cá, mas não me parece uma forma inteligente. A Chapecoense piorou a qualidade do seu elenco. A Chapecoense não está disputando, não está competindo as partidas, ou seja, os jogadores infelizmente já aceitaram o rebaixamento, já não competem mais, já não conseguem buscar desempenho, então não vai buscar pontuação. E o mais preocupante jogadores que poderiam sim ser úteis na Série B do ano que vem estão saindo da Chapecoense. Walter Claro, lateral esquerdo, seria útil aqui. Igor Militão seria útil numa Série B. O próprio João Vitor é um jogador interessante que poderia ser útil sim numa Série B de Campeonato Brasileiro. O Ítalo nem se fala, mas aí pode se envolver uma questão financeira e tudo mais. Então o Ítalo é até compreensível, né, a saída dele. E aí o Jean Carlos, eu estou falando de campo-bola. Jean Carlos é um jogador que é útil sim na Série B. Não sei como é que está no vestiário, não quero entrar nesse ponto aqui. Estou falando somente de campo-bola. Então a Chape piorou seu elenco, está numa crise institucional absurda e agora vive os seus últimos suspiros na Série A do Brasileiro. Para se ter uma ideia, as piores campanhas no ano passado, no segundo turno, foi do Sport, que fez 8 pontos no segundo turno, o que levaria a Chape aqui a fazer 17 pontos, né? Seria a segunda pior campanha da história da competição, 14% de aproveitamento no segundo turno, e o Juventude fez 18 pontos, ou seja, 32% dos pontos. E se a Chape fizesse esse desempenho do Juventude no segundo turno, ela chegaria então aos 27 pontos, o que para mim eu estaria muito feliz de ver a Chapecoense fazendo esses 27 pontos, chegando aos 27 pontos no segundo turno. Seria uma forma de cair, de uma forma não tão ridícula como tudo se desenha para esse ano de 2026. Então, meus amigos, a Chapecoense ela tem que decidir o que ela quer para o ano que vem e não para esse ano. Esse ano, a Chape já está rebaixada. Está na hora de reformular elenco, trazer jogadores, entender a realidade financeira e montar um elenco para o próximo ano fazer bonito. Não digo nem para subir, mas que faça uma Série B segura, tranquila, sem ser aquele carrossel, né? Sem ser uma montanha-russa de cair para uma Série B, daqui a pouco estar numa situação como do Avaí, de cair para uma Série C, e aí, meus amigos, o futuro fica realmente muito complicado. Basicamente é isso. Não vou entrar nas polêmicas aí que envolveram o nome do Alex, que envolveram a perca dos sócios. Acho que esse não é o momento de falar isso, mas o importante é a Chape mostrou para nós que nessas duas primeiras ela é mais do mesmo. A Chapecoense não evoluiu nada, a Chapecoense involuiu, irá ser rebaixada e agora tem que começar um planejamento sério, inteligente, seja fora de campo, dentro de campo, para que o ano de 2027 seja um ano mais tranquilo para a Chapecoense. Amanhã tem Chape e Santos, Neymar em campo.
é torcer que não venha outro fiasco futebolístico.